Francisco da Costa Rocha, conhecido popularmente como Chico Picadinho, foi um notório assassino dos anos 60 e 70 que chocou o Brasil com seus crimes violentos e brutais. Hoje eu vou te apresentar quem é Chico Picadinho. Olá pessoal, eu sou Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pra quem é novo aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e curtir o meu vídeo, porque me apoia muito aqui na divulgação do canal. Deixe um comentário com uma sugestão de caso pra eu trazer aqui no canal. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela, eu espero muito que vocês gostem. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Francisco da Costa Rocha nasceu dia 27 de abril de 1942 em Vila Velha, no Espírito Santo. Além dele ser um assassino cruel, ele teve uma infância bastante perturbadora, o que pôde ajudar a polícia a entender melhor os seus comportamentos na sua vida adulta. Desde cedo ele já matava vários animais, os enforcando em árvores ou os afogando em privadas. Ele fazia isso principalmente com gatos, porque ele dizia que queria testar se gatos tinham realmente 7 vidas. Ele foi fruto de um relacionamento conturbado que a dona Nancy, que era a mãe de Francisco, teve com um rico exportador de café. Esse homem ele era rico e ele era casado e tinha outros 6 filhos. Apesar dele querer continuar tendo um caso com a amante dele, com a mãe do Chico, ele nunca quis reconhecer o filho. Quando a Nancy engravidou dele, ele pediu para que ela fizesse um aborto, mas ela negou, ela não quis fazer. O filho da Nancy viria a ser Francisco da Costa Rocha, que nunca foi considerado um filho legítimo da família do seu pai. Quando o Chico tinha 4 anos, sua mãe ficou bastante doente e precisou buscar tratamento para tuberculose. E por isso ela teve que deixar o Francisco aos cuidados do pai, mas ele não queria deixar que o Chico vivesse nos mesmos aposentos da sua casa, porque como eu falei, o Chico ele era fruto de uma traição desse homem, então ele não queria que ele morasse na casa dele. Então ele mandou o Francisco para uma casa de empregados que morava em um sítio isolado. Há relatos que nessa época o pai do Francisco visitava só de vez em quando e ainda nessas ocasiões ele não dava carinho nem muita atenção para o Chico. Enquanto ele ficou morando com esses empregados do pai dele, dos 4 aos 6 anos de idade, Francisco foi constantemente espancado por seus cuidadores. E segundo ele, o marido da empregada do seu pai abusava sexualmente dele. Mas não se sabe se isso é verdade, porque a empregada nunca confirmou essa informação, então só o Chico conta essa história. Nessa mesma época, o Francisco também começou a realizar os seus experimentos em animais e desde cedo ele torturava e matava bichinhos. Quando a mãe do Francisco melhorou da tuberculose e voltou para buscar ele não a reconheceu, porque ele era muito novo quando ele foi morar longe dela. Ele conta que nessa época era tudo muito estranho para ele. Então, eles foram morar em Vitória, ele com a mãe dele, para tentar uma nova vida. Enquanto eles moravam lá, a mãe do Francisco recebia inúmeros homens em sua casa, a troca de favores sexuais, porque o salário dela de cabeleireira e de costureira não era o suficiente para pagar as contas. E o Chico, ele presenciava esses encontros desde pequeno. Com essas atitudes da sua mãe, o Francisco não a respeitava e também não respeitava ninguém na escola ou na rua. Ele também chegou a ser abusado sexualmente por colegas e disse que considerava aquilo como algo normal, já que era recorrente os abusos que ele sofria. E ele brigava muito com a mãe dele, como eu falei, ele não respeitava ela e por isso ela chegou a expulsar ele de casa algumas vezes. Para a mãe do Francisco, ele teve uma infância normal, porque ele era uma criança normal que brincava na praia com os amigos, enquanto eles moravam lá no litoral, então para ela não tinha nada de errado. Mas para o Chico, as lembranças que ele diz ter da infância dele são bem traumáticas. E ela diz, a mãe dele diz que o verdadeiro problema do Francisco se iniciou quando ele foi para São Paulo. Quando o Francisco completou 18 anos de idade, ele foi para São Paulo para tentar entrar na Marinha, na Aeronáutica e até mesmo nas forças militares, mas ele não teve sucesso em nenhuma dessas tentativas. Foi então que ele conseguiu um emprego como representante de marcas da Jessie Lever, atualmente é a Unilever. Ele vendia produtos higiênicos como sabonetes e pastas de dente na época. E nessa época ele visitava várias cidades do interior de São Paulo para vender os produtos e ele tinha horários bem flexíveis. Então ele aproveitava para ir para teatros, para ir para bares locais onde ele encontrava seus parceiros sexuais, tanto homens como mulheres. E quando ele voltava para São Paulo, ele abusava muito do alcoolismo e do uso de drogas, além de participar de orgias. Com o tempo, com o abuso do álcool, ele passou a não bater mais as suas metas de vendas na empresa que ele trabalhava e ele acabou sendo demitido. Foi aí que o Francisco foi morar com o Caio, um amigo dele que era médico cirurgião. Esse amigo dele, o Caio, como tinha um casamento difícil, ele tinha um apartamento à parte para onde ele ia quando ele brigava com a esposa dele. Então ele tinha esse apartamento que ele ficava às vezes quando saía a briga ali entre o casal. E foi onde o
Francisco ficou morando. Em uma das noites que o Caio ficou no apartamento, ele e o Francisco assistiram um filme chamado O Colecionador, de 1965, que conta a história de um rapaz solitário e obsessivo que sequestra e aprisiona uma mulher em seu porão. No filme, ele espera que essa mulher se apaixone por ele, porém ele acaba abusando dela de diversas formas até a personagem morrer tragicamente. É dito que o Chico ele se sentiu muito atraído por essa história. Ele era assumido como bissexual e também buscava parceiros sexuais com quem ele pudesse realizar seus fetiches mais violentos. Segundo psiquiatras e investigadores desse caso, tudo isso vem por causa dos traumas que ele sofreu na sua infância e também por vivenciar aqueles encontros da mãe dele com vários homens dentro de casa. O jornalista Percival de Souza comenta que ao matar as suas vítimas, ele estaria matando a sua própria mãe em seu imaginário. Alguém que ele queria se vingar pelas situações que ele passou quando ele era criança, e ele diz que as vítimas para o Chico pudessem representar ela de alguma forma. Então assim, essa é apenas uma análise aí do jornalista que acompanhou o caso do Chico Picadinho. A gente não tem certeza se é exatamente isso que ele sentia quando ele matava as vítimas dele, mas é uma análise. E agora eu vou entrar nos crimes do Chico Picadinho. Em 1966, ele cometeu seu primeiro crime matando a Margaret Suida, de 38 anos. Ela era uma bailarina de cabaré e também considerada garota de programa. Ela era da Áustria e morava no Brasil. Ela estava passando a noite em um bar na região Boca do Lixo, no centro de São Paulo, quando ela conheceu o Chico Picadinho. Na ocasião, ele estava junto com alguns amigos em um bar. Com as horas passando e a conversa entre os dois fluindo, a Margaret Suida aceitou ir para o apartamento do Chico, onde de lá ela não sairia com vida. Segundo os exames do laudo do corpo dessa moça e também segundo as investigações da polícia no local, eles teriam passado horas ali até que o crime fosse cometido. Ele fugiu da cena do crime assim que seu amigo Caio chegou ao apartamento e o encontrou, antes que ele pudesse limpar o resto da cena do crime. Segundo as investigações, seu amigo Caio fez um acordo com o Chico Picadinho quando ele viu o que o amigo dele tinha feito, tinha matado uma mulher. O Chico Picadinho pediu para que o Caio esperasse ele ir até a mãe dele para contar sobre o crime presencialmente e depois ele falou que ele mesmo se entregaria para a polícia por conta própria. Mas o Caio voltou para casa dele e contou tudo para a esposa o que tinha acontecido e então eles ligaram para a polícia. O Chico de fato foi até o Rio de Janeiro para encontrar sua mãe, mas chegando lá não teve coragem de contar o que tinha acontecido para ela. Ele apenas pediu para uma amiga avisar a Nancy, a mãe dele, que algo grave tinha acontecido e que era para ela contratar advogados. Ao retornar a São Paulo, o amigo dele, o Caio, já tinha avisado a polícia. Então a polícia foi até o local para investigar o caso e o que foi encontrado no apartamento chocou até mesmo os policiais. Apesar da Margaret ter sido morta por enforcamento com um cinto, o corpo dela tinha sido esquartejado e dissecado pelo Chico com lâminas de barbear, faca de cozinha, tesoura e uma chave de fenda, tudo isso na tentativa de sumir com o corpo. O Chico ele cortou inúmeras partes da vítima, como os seus seios, os músculos do seu corpo e as articulações dela. Ele tentou jogar suas vísceras pela privada. Quando isso não deu certo, porque a privada entupiu, ele tentou colocar as outras partes do corpo em um balde de plástico e também em uma mala. Ele queria levar o corpo para outro lugar nessa mala. Mas não deu tempo dele se livrar completamente do corpo, porque um amigo dele, o Caio, chegou antes que ele pudesse limpar a cena do crime. Quando foi preso, 2 dias depois, o Chico não resistiu à prisão e teve um comportamento estranhamente calmo. Ele confessou o crime enquanto ele comia um hambúrguer na delegacia de São Paulo. Então ele contou ali todos aqueles detalhes macabros enquanto ele comia. A polícia acreditava que o Chico Picadinho teria tido relações sexuais com Margaret por algumas horas, e eles chegaram a essa conclusão pelas diversas bitucas de cigarro encontradas no local, que indicava que eles tinham passado um bom tempo no apartamento antes dele matar ela. A polícia acredita que a motivação do crime foi que em algum momento o Chico teria pedido para ela algum tipo de favor sexual que ela recusou a realizar, e então em um excesso de raiva o assassino teria estrangulado a vítima com as suas mãos e depois terminado de matar com o cinto dela, que foi encontrado na cena do crime. Segundo o Chico, ele diz que não se recorda do que aconteceu naquela noite. Ele fala que lembra apenas de alguns momentos, que ele fala que na verdade são como flashbacks que vêm na mente dele, e ele fala que o corpo dele tinha sido possuído por um espírito maligno quando ele matou aquela mulher. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado, somados a 2 anos e 6 meses a pena em decorrência da destruição do cadáver. Anos depois, ele teve a pena comutada para 14 anos e 4 meses de reclusão, então a pena dele diminuiu. Durante o cumprimento da pena, o Chico estudou, trabalhou e também se casou. Ele cumpriu sua pena no Carandiru e foi lá que seus companheiros de cela deram o apelido de Chico Picadinho. Em 1974, 8 anos após o primeiro crime, ele conquistou a liberdade condicional, por bom comportamento e por passar com excelência em uma avaliação médica que o indicava apto a viver em sociedade.
Com a saída da cadeia, ele voltou eventualmente a visitar os mesmos bares e regiões que frequentava antes do seu primeiro crime. Lá ele consumia drogas e também muitas bebidas alcoólicas. Em 1976, 2 anos e 5 meses após obter sua liberdade e cerca de 10 anos após o primeiro homicídio que ele cometeu, o Chico acabou cometendo seu segundo crime. A Rosemary McLush foi uma segunda vítima de Chico Picadinho, mas ela conseguiu sobreviver com algumas sequelas. O Chico teria tentado estrangular ela depois do ato sexual que ocorreu quando ambos estavam em um motel na zona leste de São Paulo, mas é falado que ela lutou pela sua vida e se defendeu dando vários chutes no Chico e também começou a gritar muito. O Chico então fugiu do local com medo de que alguém pudesse chamar a polícia. Além do estrangulamento, a Rosemary foi ferida com uma faca e também por mordidas no corpo. Ela estava grávida de 3 meses nessa época e perdeu o seu bebê por causa da facada que ela levou. Ainda nesse ano, o Chico Picadinho cometeu o seu segundo assassinato, de uma forma muito similar com a que ele cometeu o seu primeiro crime. O Chico conheceu uma mulher chamada Ângela Silva, chamada também de Moça de Peruca. Eles se conheceram em um bar onde eles estavam passando a noite toda lá bebendo. Quando eles foram embora, o Chico teria chamado a Ângela para ir até o seu apartamento alugado. Nessa época, ele dividiu o apartamento com um homem chamado Joaquim. Lá, a Ângela e o Chico tiveram relações sexuais até ele passar a ser violento novamente. Ele então a matou por estrangulamento com um cinto, da mesma forma que ele havia matado a sua primeira vítima. Repetindo todas as atitudes do primeiro crime, ele levou o corpo da vítima para o banheiro e cortou várias partes do corpo dela, como músculos, articulações e até mesmo os seus olhos foram arrancados. E novamente ele tentou jogar os restos mortais dela pela privada, e novamente o seu plano não deu certo, porque de novo a privada acabou entupindo. Ele ficou com medo que o Joaquim chegasse no apartamento, que era o amigo que ele dividia o apartamento nessa época, então ele trancou a porta e terminou de lavar o corpo da Ângela no banheiro e colocou o corpo dela dentro de sacos plásticos e também dentro de uma mala verde. Após 4 horas trabalhando nisso, ele colocou tudo na sacada do prédio e dormiu como se nada tivesse acontecido. O amigo do Chico Picadinho tinha chegado ao apartamento, só que ele esqueceu a chave e não conseguiu entrar. Com isso, Joaquim foi para casa de um sobrinho que morava ali perto, e aí deu tempo do Chico Picadinho criar um outro plano para sumir com o corpo da Ângela. Ele precisava de um carro para conseguir tirar os restos mortais da Ângela de dentro do apartamento, naquelas malas e naqueles sacos plásticos. Então ele saiu e foi tentar encontrar um carro que ele pudesse usar. Mas ele não conseguiu encontrar ninguém que pudesse emprestar um carro para ele. Nesse meio tempo, Joaquim voltou para o apartamento enquanto o Chico estava fora e ele encontrou na varanda a mala depois de tentar limpar o apartamento que estava todo molhado na ocasião. Joaquim então abriu a mala e se deparou com o corpo da Ângela. E então ele chamou a polícia. O Chico Picadinho voltou para o apartamento sem o carro, mas quando ele viu a movimentação da polícia na frente do prédio, ele tentou fugir. Mas algumas semanas depois ele foi preso em Duque de Caxias ao tentar fazer um acordo com um ex-presidiário, que era amigo dele, que falou que ajudaria ele a escapar da polícia. Mas não se sabe ao certo se esse ex-presidiário seria um informante da polícia que acabou denunciando ele. Pelo crime da Ângela Souza e pelo seu histórico violento, Chico Picadinho foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Nessa época, o Chico Picadinho ele foi submetido a júri popular e ele teve alguns votos pela absolvição dele nesse julgamento, o que é muito esquisito, porque todo mundo sabia que ele era culpado. Ele tinha picado 2 mulheres, colocado elas em malas, e pelo júri ele teve alguns votos de absolvição, mas acabou que os votos pela prisão dele acabou vencendo. E muitos especialistas se assustam com o tamanho da delicadeza inteligente e também passividade do Chico ao contar detalhes sobre seus assassinatos. Ele é considerado por muitos um homem culto e também bonito. Então tem pessoas que falam que nem acredita que ele pode cometer tantas barbaridades dessa forma. E tem pessoas que falam que se encontrasse ele na rua sem saber sobre o passado dele, jamais iria imaginar que ele era um assassino. Mas por causa da aparência e do jeito dele, porque é falado que ele é um homem educado quando conhece alguém, ele sabe conversar, ele gosta de música clássica, então olhando assim pra ele, não fala que ele é um serial killer. Então, como eu falei, quando ele era visitado, as pessoas se surpreendiam com os gostos musicais do Chico, porque ele ouvia bastante música clássica e também lia bastante livros na cadeia. E durante seu tempo preso, ele não teve nenhuma ocorrência de problemas dentro da prisão. Ele se dava bem com todos que ele se relacionava. O jornalista Renato Lombardi conversou com especialistas e também com psiquiatras que estudaram os casos de Chico Picadinho e concluíram que ele se esquece dos seus crimes no dia seguinte depois de cometê-los.
o que dá a entender que ele não tem grande remorso pelas suas vítimas. Então ele faz o negócio, ele mata a pessoa e ele esquece rápido como se não fosse nada. Na sua primeira vez na cadeia, ele casou com uma mulher e teve um filho. O relacionamento deles durou alguns anos, mas acabou não prosperando. Quando ele saiu da cadeia, a mãe do filho dele exigiu a presença dele na vida da criança, mas ele negou. Em seguida, ele encontrou uma outra mulher que ele teve um outro filho, mas novamente ele se negou a ser presente na vida do filho dele. Na Academia de Polícia da cidade de São Paulo se encontra um museu da Polícia Civil e lá é possível encontrar fotos e também arquivos dos crimes cometidos por Chico Picadinho. Hoje o Chico tem 79 anos e ele pinta quadros assim como ele fazia na sua primeira vez que ele foi preso. Ele mora na casa de custódia e tratamento psiquiátrico de Taubaté e lá ele tem uma conduta considerada como ótima. Ele fica responsável por cuidar da biblioteca no local. Para a justiça ele já cumpriu seus dias de prisão, mas segue preso por interdição civil. Ele é considerado sádico e psicótico, com um tipo de transtorno de personalidade inespecífica. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu trouxe esse caso porque me pediram aqui nos comentários para fazer sobre um serial killer brasileiro. Então eu dei uma pesquisada e encontrei esses dados aí sobre o Chico Picadinho. Achei legal para trazer para vocês aqui. Me fala se vocês já conheciam a história do Chico Picadinho, um serial killer brasileiro aí. Deixa aqui no comentário o que você gosta de ver aqui no canal, se são casos mais misteriosos, se são casos com soluções, casos brasileiros ou internacionais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e até o próximo caso.